A Ellen, do Morro Agudo, cidade de Morro Agudo, ela fala o seguinte: faz 2 meses que estou trabalhando em uma empresa e ela quer saber se tem direito ao 13º salário. Olha aí, Paulo, você estava falando de férias, 13º, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Veja bem, a pessoa que trabalha e ainda não completou aquele período de 1 ano, né, na empresa, ela tem direito sim ao 13º proporcional. E como que deve ser calculado isso? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que ela ganha a remuneração de R$ 1.200. Esse valor é dividido em 12 meses e o resultado dessa divisão tem que ser multiplicado pelo período que ela trabalhou, para justamente a gente chegar no cálculo exato do valor do 13º proporcional dela. Então, no exemplo que eu dei, ela vai receber R$ 100, que é a divisão dos 12 meses, né? Vezes 2, que foi o período que ela trabalhou. Então, o 13º dela vai ser R$ 200, referente ao período que ela trabalhou. Olha só, o Carlos, de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte: o que significa processo em execução e recuperação judicial? E, gente, antes de você responder, o telefone Zap da população está aí na sua tela. Você pode fazer a pergunta aqui para o Dr. Samuel Soares, que ele responde aqui no programa. Pergunta interessante, Paulo, do nosso telespectador. O que é um processo em execução? O processo em execução é um processo que já houve uma sentença, já houve uma decisão transitada em julgado e a parte que venceu aquela ação, que ganhou, ela inicia o cumprimento de sentença, também chamado de execução, que visa o recebimento efetivo da quantia que ela ganhou naquela determinada ação. Ela visa expropriar os bens do devedor para que o credor receba aquilo que lhe é devido. Henrique, da cidade de Duartina, fala o seguinte: minha mãe separou do meu pai, eles tinham um imóvel, porém ele veio a falecer e não tem escritura. Eles na separação deixaram os filhos. O que devemos fazer? Veja bem, Paulo, o fato do imóvel não ter escritura não impede que ele seja transferido para os herdeiros, né? Provavelmente é uma área que ainda não foi feita a regularização, né, imobiliária, mas existe um contrato de compra e venda, promessa de compra e venda e até mesmo a cessão de direitos reais daquele imóvel. Olha só, o Marcos, da cidade de Bauru, ele fala o seguinte: há 3 meses meu irmão foi morto por um rapaz que ainda segue em liberdade. Denunciamos ele, porém os policiais vão apenas no endereço em busca do assassino, mas não acham ele. O que devemos fazer? Porque ele quer a resposta. Claro, Paulo. A pessoa que tem na sua família uma vítima de um crime, ela quer uma resposta das autoridades, né? O problema é que ainda tem o endereço da vítima, ele ainda acusa que foi aquela pessoa, né? Exatamente. Mas o que acontece? A polícia, o Ministério Público, o Judiciário, né? Eles têm que ser provocados a respeito dessa situação. Se há uma desídia por parte, né, desses funcionários públicos em cumprir eventual mandado de prisão expedido pela Justiça, isso deve ser comunicado às corregedorias. As corregedorias têm como função principal fiscalizar, né, o exercício das funções daqueles funcionários daquela instituição, seja o Ministério Público, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar. Olha só, o Wagner, da cidade de Araraquara, ele fala o seguinte: comprei um carro financiado pelo banco em fevereiro e não recebi o recibo. Gente, vamos prestar atenção, pelo amor de Deus. Eu consegui devolver e ter o meu dinheiro de volta. Ele quer saber se ele recebe o dinheiro de volta. Mas é muito perigoso, a pessoa, tem gente que vai comprar o carro, está tão empolgada ali para comprar o carro que não pega o recibo. Né? Exato, Paulo. O nosso telespectador tem que ter em mente que tudo hoje tem que ser feito com cautela, com cuidado, justamente para que se evite de cair em armadilhas, né? De cair em golpes, porque o que tem mais aí na praça é gente querendo aplicar o golpe. Então, se a gente não estiver atento, né, nas negociações, a gente vai ter problema e vai ter dor de cabeça. O que acontece? No momento que você adquire esse carro, no momento exato, no ato da compra, você pagou, você já tem que pegar o recibo, não fica para depois, depois eu te entrego, porque nesse depois você vai ter que agora mover uma ação, tentar localizar esse vendedor
para que ele te devolva o recibo ou que você rescinda o contrato e receba o dinheiro de volta, o que provavelmente vai ser muito difícil, Paulo. Olha só, o Ari Melo, da cidade de Rio Claro, ele fala o seguinte: minha filha cursou 1 ano e agora quer continuar estudando numa outra faculdade. Esse ano que ela estudou tem validade? Sim, Paulo, tem validade. O que pode acontecer, na verdade, quando você faz a transferência de uma instituição de ensino para outra, há eventualmente mudanças na grade curricular. Isso pode acontecer. E nessa mudança de grade curricular, a sua filha pode ter que fazer alguma adaptação na faculdade nova em que ela fez a transferência. Ou seja, se tiver uma aula de química numa faculdade e na outra não tem, ela vai ter que fazer só aquela aula durante 1 ano. Exatamente, vai ter que fazer essa adaptação. Tá certo.